Então vamos lá. Quero contar para vocês um pouco do meu testemunho. Eu me chamo Felipe Cabral Veloso dos Santos, tenho 25 anos, sou um projeto de Deus e hoje eu vejo o que Deus fez na minha vida. Aos 2, 3 anos de idade, minha mãe vai me contar que eu tive um problema com uma urticária gigante. E ela foi me contando: meu filho, você teve esse problema, a gente começou a ficar desesperado, te levamos no hospital. E quando a gente chegou no hospital, a gente começou a perguntar aos médicos o que seria, como é que você estava se passando, porque você chegou lá sem expectativa nenhuma de vida, meu filho. E os médicos olharam para minha mãe e disseram para minha mãe: olha, a possibilidade dele estar vivo é pouca, mas vamos tentar fazer o possível. Então minha mãe falou que entrou num desespero tão grande e que ela estava aquele tempo todo no hospital, tendo cirurgias, tendo tantas coisas, cara, que uma vez chegou um médico, ela foi perguntar de tanto desespero, ela disse: e como é que tá o meu filho? O médico chegou para minha mãe e disse o seguinte: senhora, a senhora tem fé? A minha mãe disse: eu tenho fé, eu sirvo a um Deus todo-poderoso. Então ela vai falar: esse momento é um momento para a senhora ter fé, porque só Jesus pode mudar as circunstâncias do teu filho. A minha mãe então falou que ela continuou na fé, perseverança, oração, buscando o Senhor. E no dia seguinte, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu estava de pé na cama de hospital, dançando, rindo, feliz da vida, e os médicos sem saber o que tinha se passado. E eu posso dizer uma coisa para você: eu sou promessa do Senhor. Até porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jeremias vai dizer que quando Deus disse assim: eu te escolhi dentro do ventre da tua mãe, foi eu que te forjei, foi eu que te chamei. Então quando Deus chama, Ele capacita. Esses dias também, quando eu estava no início do meu ministério, um primo meu me mandou uma mensagem dizendo: Felipe, talvez você não saiba, mas quando você tinha 2 a 3 anos de idade, a sua avó saiu desesperada no quintal da sua casa dizendo que você estava morrendo, dizendo que você estava passando mal. E realmente quando a gente chegou, você estava na cama, todo roxo, sem expectativa de vida nenhuma, já estava à beira da morte e não tinha propagação nenhuma para você. Quando ele me falou isso, eu arrepiei da alma ao pé e eu percebi que quão grande hoje eu estou sendo promessa do Senhor. Ele disse que quando ele chegou lá, eu já não tinha mais sentimento de vida. Então eles começaram a orar e ele disse: Felipe, que ele orou pedindo para Deus, para que Deus pudesse te curar e pudesse fazer um milagre na minha vida. Ele disse que quando profetizou isso na minha vida, eu saltei da cama e comecei a gritar: mãe, 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 mãe. E eu voltei a ter vida. Então o que eu quero te dizer nesse começo do meu testemunho: não é porque as coisas na tua vida estão dando certo que não vai acontecer. Até porque lá atrás você não sabe o que Deus te levou, porque você é promessa. E hoje eu entendo cada passo do que minha vida é. Então eu fui crescendo. E aos 7 anos de idade, aconteceu algo muito triste na minha vida, que foi a separação dos meus pais. Eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 2 meses de idade, 2 meses de vida. E aconteceu a separação do meu pai e da minha mãe, algo que é muito difícil, mas algo também que aconteceu. E eu vi minha mãe também muito triste nessa situação da separação, porque eu tive sempre com ela. Mas o que me deixou satisfeito foi ver que a minha família, independente do que aconteceu, não desamparou. Não desamparou a minha mãe, não me desamparou. Nos ajudaram, nos sustentaram. Então eu passei um momento, eu já comecei desde a minha infância, tendo muitos problemas e muita dificuldade. Satanás tentava tirar a minha vida desde pequeno. Então aos 7 anos eu tive a separação dos meus pais, que foi um baque muito grande para mim. E nisso eu fui crescendo, fui tendo a minha adolescência, fui criado em berço evangélico, mas me desviei. Comecei a viver uma vida da minha adolescência que realmente não agrada o Senhor. Não fumei droga, não fazia essas coisas, mas eu vivi uma vida de
prostituição, que realmente ficava com uma, ficava com outra, ia pro baile funk, ia dançar, ia fazer tudo aquilo que a gente sabe que faz. Coisas que desagradavam ao coração do Senhor, coisas que desagradavam aquele momento. Mas aos meus 18 anos, eu tinha um sonho desde pequeno e sempre corria atrás dele, que é ser jogador de futebol. E desde pequeno a gente tinha uma comunidade lá em cima que se chama Santa Maria. A gente treinava todos os dias lá com o professor Maurão, esse homem de Deus que nos ensinou a virtude, que toda vez antes de nós começarmos qualquer treino, nós se reuníamos dentro do campo, fazíamos uma roda e entregávamos nosso treino, a nossa oração e a nossa vida ao Senhor. Aquele homem foi um instrumento de Deus para a minha vida, me ensinou, me capacitou, ele, o tio Minísio, que pessoas que acreditaram na gente, na nossa infância. Então, cara, foi algo muito complicado mesmo. E muitas das vezes na nossa adolescente eu sempre correndo atrás do meu sonho, vendo que as coisas não estavam dando certo. E a idade ia se passando, as coisas iam acontecendo e a gente continuava numa vida errada, numa prática errada. Porque a gente entende que enquanto a gente não entregar verdadeiramente a nossa vida para Deus, a gente vai viver uma felicidade momentânea. Até porque a gente vai achar que tudo aquilo que a gente está vivendo é bom, mas a qualquer momento tende a ruinir. Até porque tudo aquilo que começa com o pecado tende a ruinir lá na frente. Então eu vivi uma vida assim, ia para a igreja, mas saía da igreja, ia fazer besteira. Saía da igreja, ia para o mundo. Então eu estava igual aquele crente Raimundo, o pé na igreja, outro no mundo. Eu não estava vivendo realmente, eu não tinha realmente, verdadeiramente, eu não tinha encontrado o significado de viver uma vida santificada do Evangelho. Eu não tinha encontrado verdadeiramente Cristo. Mas aos 18 anos de idade, Cristo cumpriu uma promessa que Ele fez lá atrás na minha vida. Eu te levarei aos 4 cantos dessa terra e eu te honrarei no meio dessa nação. Aos 18 anos eu cheguei em Portugal por causa desse projeto. Viemos para cá, para Portugal, passamos uma dificuldade tão grande, porque prometeram uma coisa pra gente, quando a gente chegou aqui não era nada daquilo que prometeu pra gente, não tinha clube, não tinha nada. E esse homem de Deus, Maurão, saiu andando pela cidade procurando algum clube e achou. Chegando lá nesse clube, achou, e a gente chegou lá, treinamos, né, sem expectativa, sem nada. De repente um homem, que era o treinador desse clube, olhou pra mim e falou: vou te levar lá no Sporting, que eu tenho uma oportunidade lá. Então eu lembro de todas as vezes que eu estava naquele campo lá atrás, de barro, todas as vezes que eu tinha que subir de bicicleta para poder ir treinar porque não tinha dinheiro de passagem, todas as vezes que eu tinha que subir e chegava lá e me dedicava ao máximo, porque quem me conhece sabe como eu treinava, quem me conhece sabe como eu me dedicava, quem me conhece sabe do que eu lutei para poder alcançar o que eu tenho alcançado hoje. Tinha vezes que eu saía de lá ralado, com o peito todo ralado, por quê? Porque eu dava o meu melhor dentro daquele campo. E hoje eu colhi os frutos daquilo que Deus planejou para a minha vida. Chegando lá no esporte aos 18 anos, eu cheguei num clube que já estava totalmente fechado, com jogadores de excelência, jogadores capacitados, jogadores de seleção. E Deus me colocou lá no bolo, porque Deus me fez uma promessa. Um ano eu joguei dentro de um clube, que é para mim um dos maiores daqui de Portugal, que é onde eu aprendi a ser homem, aprendi os valores, aonde eu vivi os melhores momentos da minha vida e aprendi com pessoas muito grandes. E foi nesse clube que eu conheci uma das maiores pessoas que eu levo para a minha vida hoje, que é meu irmão, o Alisson. Esse moleque é um cara fantástico, não tenho o que eu falar dele. Deus colocou ele na minha vida para ser um instrumento de Deus e para ser um cara que mudou. Então através daí a nossa amizade só cresceu, a nossa amizade só subiu. Até então que passou o tempo do meu contrato e eu saí desse clube do esporte, voltei pro Brasil, né? E chegando no Brasil fui jogar no Cabo Friense, então eu fui rodando em alguns clubezinhos e nada disso foi dando certo. Até porque eu tava naquele jeito, oscilando na presença de Deus, mas sempre com temor, mas não conseguia me posicionar para aquilo que Deus queria para minha vida. Mas foi necessário tudo isso acontecer, sabe por quê? Porque todos os erros do passado me fez me tornar quem eu sou hoje. Por quê? Porque hoje me fez me tornar o homem que Deus queria que eu tornasse. Até porque
a olaria de Deus me fez entender que tudo está debaixo da vontade de Deus. Então eu cheguei, passei por bastante clube, viajei por bastante país, até que chegou uma certa idade que eu cheguei num clube aqui em Portugal. E eu vim para Portugal, esse clube queria que eu ficasse, mas eu tava com um documento tentando ajeitar, e quem sabe aqui em Portugal sabe como é que é na Europa a dificuldade para você poder se regularizar. Então, cara, eu passei momentos muito difíceis aqui tentando me regularizar, passei momentos muito complicados, até que em 2015 meu irmão foi vendido para o Nice, meu irmão foi emprestado para o Nice da França, o Oise, e eu fui passar lá 3 meses com ele. Foi nesses 3 meses com ele, foi nesses 3 meses na França, que é onde Deus começou a levantar o meu ministério. Eu me lembro que quando eu cheguei na França, lá tem uma mulher que foi também, que essa mulher hoje para mim é uma mãe. Por quê? Porque essa mulher me ensinou as virtudes do Senhor. Essa mulher me ensinou a orar, me ensinou a buscar, me ensinou a jejuar, me ensinou a entender o verdadeiro sentido. Eu me lembro que todos os dias que eu estive na França, a gente acordava às 6 horas da manhã para ir para o monte. Acordava às 5 horas para poder fazer jejum. 3 horas da manhã a gente levantava para orar. Aquela mulher me ensinou virtudes que hoje eu carrego para o resto da minha vida e me tornei o homem que eu fui. Aquela mulher se chama Lia, que eu tenho um prazer imenso de dizer que é minha mãe. Dizer muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ser investidora do meu evangelho, do meu ministério. Eu lembro que lá eu estava desempregado, fui ficar com meu irmão para dar suporte para ele, junto com a família dele, ele tá lá, minha cunhada, minha sobrinha. Cara, foi lá que começou meu ministério. Lá eu comecei a buscar Deus mesmo, de madrugada, começar a buscar Deus todos os dias, a jejuar, aonde foi que Deus começou a me revelar o verdadeiro sentido da palavra dele. Eu me lembro que uma das minhas maiores experiências que eu tenho marcadas comigo até hoje foi num dia que eu estava chovendo, eu estava dentro do meu quarto, eu falei, hoje eu vou orar pela última vez. Deus, eu estou clamando o Senhor já tem muito tempo e eu não ouço a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero que o Senhor dê algum sinal, fale alguma coisa comigo. E o Senhor, Ele realmente falou, disse, Deus, hoje é a última vez que eu oro. Se o Senhor não falar comigo, eu não me sacrifico mais para aquilo que o Senhor quer. Até porque eu estou aqui porque eu quero, Jesus. E eu quero viver as promessas do Senhor. Eu me lembro que eu abaixei e comecei a chorar. Me ajoelhei e comecei a chorar. E eu estava olhando pedindo, Deus, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Até então, quando eu estava orando, a porta do meu quarto estava fechada. A porta do meu quarto abriu. Quando a porta do meu quarto abriu, entrou uma luz tão grande dentro do meu quarto, que eu senti uma presença tão forte que eu não conseguia olhar. Eu só conseguia sentir a minha mente toda arrepiada. A minha alma toda arrepiada. A Bíblia estava em cima da mesa onde eu estudava. E a Bíblia estava fechada. Depois, quando essa presença saiu, a porta fez assim, ó, pum! Quando eu terminei de orar, que eu levantei, que eu sentei na mesa, que eu olhei para a Bíblia estava aberta. E estava aberta em 1 Provérbios, que diz, sabedoria aos jovens. Quando eu vi aquilo, eu tive a confirmação de que era Deus na minha vida. E eu vivi ali, a partir dali começou o meu ministério. Então Deus revelou para essa minha mãe que eu passaria uma semana de fogo, de prova de fogo. Então Deus me levou para uma casa na França, que a gente estava orando pelaquela família, aonde naquela casa o padrasto da mulher, o padrasto da menina estuprou ela desde os seus 14 anos, até os seus 14 anos. Imagina a possessão demoníaca que estava dentro daquele lar. Só sei que Deus me levantou naquele lar. Eu cheguei lá no primeiro dia, Satanás já se revelou, começou a dar briga entre os casais, começou a se levantar, a querer confusão, e a gente começando a orar, buscando, clamando, e eu falando, Deus me ajuda, que eu não sei o que fazer, novo na prática, Deus me ensinando as coisas, eu pedindo, Deus me ajuda, eu preciso de Ti, Pai, preciso do Teu amor, preciso da Tua graça, me ajuda. E o Senhor foi cada dia mais me capacitando. No segundo dia, a gente começou a buscar. Então, no terceiro dia, a gente já via prática. No terceiro dia, eu me lembro que Deus falou assim, Felipe, hoje você vai orar desde o pequeno até o maior.
Gente, eu te juro, lá tinha um urso de pelúcia deles, parece um leopardo de pelúcia que eles pegaram no lixo. Quando eu olhava para aquele bicho tinha um olho desse tamanho. E aquele olho, quando eu olhava para ele, eu sentia que o demônio estava ali. Por quê? Porque a minha alma toda arrepiava. Aquele olhar era um olhar que eu, lembrando aqui, eu já me arrepio todinho. Eu lembro que quando eu comecei a orar, que quando chegou nessa menina que estava nesse negócio, ela caiu endemoniada. E Deus me falou, ó, o demônio está naquele bicho. Gente, então a gente começou o processo de libertação, aquela família foi liberta, Deus foi salvando, foi libertando, Deus começou a mexer. Então, ali eu fui dando meus primeiros passos de caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Até então eu voltei para Portugal, para o clube que me queria. Chegou, não deu para me inscrever e eu não pude ficar nesse clube. Foi aí que eu conheci, hoje para mim, uma das maiores referências no mundo do Evangelho, no mundo de Deus e no pastor, que é o pastor Ismael Maranhão e a pastora Priscila. Eles me acolheram dentro da sua casa, não me deixaram faltar nada. Pessoas humildes, das condições dele, que davam para sustentar eles, mas me acolheram de braços abertos. Eu vivi com eles os maiores momentos da minha história e do meu ministério. Com eles eu aprendi o verdadeiro sentido do Evangelho, da humildade, de servir, e aprendi verdadeiramente o que é por isso. A gente passou muita dificuldade, muito problema, mas estávamos ali firmes, buscando a presença do Senhor, porque é muito fácil saber da minha história por aquilo que eu estou conquistando hoje, mas não é fácil saber o que eu passei para poder conquistar o que eu estou conquistando hoje. Eu me lembro que toda madrugada eu buscava o Senhor pedindo a Deus para que pudesse mostrar o caminho. Eu levantava de madrugada, ia para a rua no frio, buscar no monte que eu consagrei ao Senhor para buscar Ele. Eu não ia brincar naquele lugar. Eu sei que Deus fez um mover tão grande naquela igreja, que de segunda a domingo estava eu e o pastor lá. Segunda a gente ia limpar a igreja, terça-feira era a escola bíblica dominical, quarta-feira era folga que tinha lá na igreja, a gente então usava para poder tentar fazer alguma coisa. Quinta-feira era culto da vitória, sexta-feira era ensaio do jovem, sábado a gente fazia cultos. Então eu vivi um dos maiores momentos da minha vida com um dos grandes líderes que me ensinou. Nesse processo também que eu cresci, eu fui parar dentro de um lar também, que hoje é minha mãezona, que eu chamo de Mamãe Viviane. Ali eu aprendi também uma das maiores virtudes da vida. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto na vide, ainda que o azeite o óleo da videira minta, todavia eu me alegrarei. Aquela mulher foi uma guerreira e é uma guerreira, porque ela tem 3 filhos e um marido. Seu marido, infelizmente, não é aquela pessoa que está na presença do Deus. Passou muito processo por devido a uma escolha lá atrás que não foi a escolha que ela escolheu. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa escolha. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós escolhemos, porque lá na frente pode nos trazer consequências. É por isso que nós temos que colocar os nossos pés no chão e fazer com que Deus nos ajude a escolher no momento certo. Mas esse rapaz, esse cara, era um cara abençoadíssimo por Deus. Mas a gente passou um processo muito difícil naquela casa, em busca de libertação. Ali eu cresci, aprendi, vivi os melhores momentos da minha vida, cara. Mas chegou um tempo que não dava mais. Deus queria me levantar para me fazer voar. Então eu estava tentando arrumar um clube. Foi quando eu recebi uma carta de expulsão do país. E quando você toma uma carta de expulsão do país, você tem que ser obrigado a sair. Porque se você não sair dos 20 dias e eles te pegarem, você fica 5 anos sem entrar. E eu começou a me bater aquele desespero. Eu falei, Deus, não acredito. O meu maior sonho está sendo jogado fora. A minha história, Deus, o que será de mim, Senhor? Eu sou teu servo, eu sou teu filho. Me doía demais, porque eu tinha me entregando dos meus maiores sonhos. Mas ali eu aprendi as minhas maiores virtudes, que tudo quanto eu fizer, Deus estará comigo. Aí eu tive que ir embora. Tive que ir embora para o Brasil sem expectativas nenhuma. Então eu cheguei no Brasil, deu uns 3 meses, apareceu uma oportunidade para mim voltar a Portugal, voltei. Fui para um clube
Chegando nesse clube, estava tudo certo para me poder assinar. E quando chegou nesse clube para me poder assinar, no dia lá da situação, aconteceu que apareceu um empresário. E nesse empresário ofereceu 2 jogadores. Esse clube decidiu ficar com os jogadores e não me deu ficar. E me mandou embora. Eu falei para Deus, eu já não aguento mais isso. A partir de hoje, eu não quero mais viver esse sonho. A partir de hoje, eu não quero mais sonhar os meus sonhos. A partir de hoje, eu não quero mais saber de futebol. Voltei pro Brasil. Passei os 7 meses buscando ao Senhor, vivendo pra obra. Esqueci totalmente de futebol, não queria mais saber de futebol. As pessoas falavam pra mim, Felipe, olha, tem uma oportunidade pra você. Eu falei assim, não quero. Eu falava, não quero. Eu tinha desistido. O trauma que tive caçado dentro do meu coração me fez enterrar o meu sonho. Eu disse, a partir de hoje, eu vou viver o que Deus quer que eu viva.